Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez rapidamente, né? O objetivo é fazer vídeos curtos, com algumas revelações específicas que as pessoas confundem. E a que eu vou fazer hoje foi especialmente, né, o tema do culto do lar, que eu fiz ontem aqui com a minha família. É referente aos dois ladrões da cruz, que muitas pessoas confundem isso, né? Meus amados, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O Jesus foi crucificado com dois ladrões, um do lado direito e outro do lado esquerdo. O do lado esquerdo, ele representa a maioria de nós, tá? De nós cristãos, tá bom? Porque tem vários tipos de crente e as pessoas não sabem disso. O que acontece, meus amados irmãos? O primeiro ladrão, ele chegou para Jesus e disse assim: tu não és o Filho de Deus? Desce daí e salva-te a mim e a ti mesmo. Aí eu fico pensando assim, meus amados, esse homem já foi condenado, tá? Ele era um criminoso, ele foi condenado, ele já estava com os pés furados. E tu sabe que uma pessoa numa situação dessa, ninguém mais confia, ninguém ia dar mais emprego para esse homem. Provavelmente o seu número de amigos reduziu para quase zero. Aí eu fico perguntando o que esse cara ia fazer se Jesus resolve atender o pedido, né? E é a maneira completamente blasfema, arrogante. Ele é igual muitas pessoas que falam assim: Deus, só quer Deus como um amuleto abençoador, só quer Deus para pegar vantagem. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? E outra coisa, meus amados irmãos, esse exemplo dessa passagem, ela não pode ser usada para ímpio. Por quê? Porque a crucificação era uma morte judaica. A morte romana, que é do mundo, Roma, mundo, né? Era por enforcamento. E um judeu, segundo historiadores, segundo Levíticos, ele aprendia a Torá desde os 12 anos de idade. Ele recitava a Torá na sinagoga. Você se lembra que Jesus, né? Com 12 anos que a família dele voltou, Maria e José, e ele ficou no templo, com 12 anos de idade, e os fariseus lá, né, os chefes da sinagoga, ficaram maravilhados com os ensinamentos dele. Então, eles aprendiam, mas só que no caminho eles foram desviando. Então, esses dois ladrões, eles eram crentes, dois crentes desviados, entendeu? Que cometeram erros e pagaram por isso na prisão, porque antes da crucificação tem a prisão. É igual aquele corredor era o corredor da morte na época. A pessoa fica presa até o dia do julgamento, até ele ir lá para a cadeira elétrica, câmara de gás. Não tá me entendendo? O outro ladrão, que era o Dimas, ele vira para o outro, repreende o outro e fala assim: olha, nós fizemos por onde está aqui, mas esse aqui, apontando para Jesus, nada fez. Aí ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, já chamou ele de Senhor, tem alguma coisa diferente aí. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele não fala quando entrar no reino de Deus, ele fala do teu reino. Ele reconheceu que Jesus era Messias. Porque, meus amados, toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, apontam para Jesus. Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, ele aponta para Jesus. Tudo gira em torno de Jesus. E tem um profeta em especial, que é o Isaías, que ele é chamado de profeta messiânico. Ele aponta para Jesus, que Jesus ia vir 400 anos depois, 600 anos depois. Então, quando esse segundo ladrão estava na prisão, ele ouviu falar de Jesus, porque Jesus, ele fazia milagres visíveis, ele arrastava multidões, querido. Então a fama dele se espalhou, por isso que ele arrastava a multidão. E chegou esse burburinho lá na prisão. Então ele deve ter pensado assim: opa, esse está curando, está realizando milagres, está ensinando, está fazendo... porque eles eram unânimes, né? Fariseus, tudo. Só poderia fazer milagres aquele que é enviado de Deus. Então ele via que Jesus estava curando realmente. Então ele, esse é o enviado de Deus, esse é o Messias que está no Isaías. Tu tá me entendendo? E ainda no último momento, ele reconheceu Jesus, pediu perdão, se arrependeu
E Jesus vira para ele e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tá? E o que Jesus promete, querido, se cumpre. E o que Jesus falou para o outro? Nada. Não deu nem confiança. Olha, quando Jesus estava para ser crucificado, Pilatos queria se livrar disso aí por causa do sonho da esposa dele, né? Mas ele mesmo assim, ele falou: ó, eu tive uma ideia, eu vou pegar o pior bandido que tem aqui, porque Barrabás representa Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir. E além de tudo, Barrabás era um agitador político, tá? Que ele queria se rebelar contra Roma, que isso era punido com pena de morte, tá? Só que quem levou essa fama foi Jesus, mas Jesus estava pregando o reino de Deus e não dessa terra. Barrabás queria o reino dessa terra. Então ele pegou esse Barrabás, que era o pior bandido da época, botou do lado de Jesus. E o povo escolheu Barrabás, assim como o mundo escolheu o diabo e rejeita Jesus. Só que o que Jesus falou para Barrabás? Nada. Jesus não dá confiança para esse tipo de gente. Você está me entendendo? Agora deixa eu explicar. Tanto um ladrão quanto o outro, eles estavam em prisão. Quando você erra, tá? Quando você peca, você está numa prisão. Tá bom? Lembra lá de Paulo? Ele não errou, ele foi colocado lá. Então quando você está numa prisão direcionado por Deus, é porque Deus tem algum propósito específico nisso. Qual foi o propósito de Paulo estar na prisão? Salvar o carcereiro. Mas logo em seguida Deus mandou um anjo lá e tirou eles da prisão. Quando você está numa prisão do pecado, quando você se desvia dos mandamentos de Deus, você fica preso. Está me entendendo, irmãos? Você fica preso naquilo ali. E esse ladrão da cruz, ele estava preso. Mas no último momento ele se arrependeu. Porque as pessoas chegam e falam assim: então eu vou aprontar. Quando chegar no último momento, eu vou me arrepender de coração e Jesus vai me salvar. Primeiro, a primeira coisa perigosa nesse tipo de pensamento, meus amados, é o seguinte: a primeira coisa, tá? Você não sabe que dia vai chegar a tua hora e se vai ter tempo de você fazer isso que Dimas fez com Jesus. Pedir perdão, reconhecer ele como Salvador e amigo, tá? Porque uma bala te mata em centésimo de segundo. E aí, como é que fica se você morrer no erro, querido? Né? Esse é o tipo. E o outro, se quando você pensa assim, você já está sendo um hipócrita, você já está declarando que você não vai mudar. Entendeu? Só vai mudar quando você tiver uma experiência traumática. Eu conheço gente que se converteu porque Deus livrou ali milagrosamente de um acidente, uma experiência traumática. Esses dificilmente largam a Cristo. No meu caso, eu cheguei a Deus mais por agradecimento. Entendeu? Mais por agradecimento. E até porque eu tenho consciência, porque o diabo queria eu pro time dele. Entendeu? Porque o diabo, as pessoas pensam que o diabo faz fila na esquina, né? Ah, quanto tá a tua alma? Tanto, eu te dou tanto, toma mais 50 mil pela tua alma. Se fosse assim, tinha filas e filas ali na esquina, querido. Mas o diabo, assim como é um imitão, ele também escolhe. E ele quis me escolher. Só que eu não gosto dele, tá? Não vou com os cornos dele, falando no popular assim, e ele também não gosta de mim. Então, se eu largar Cristo, querido, ele vem e vap. Mas por isso que eu prego o verdadeiro Senhor, eu procuro pregar um Senhor sem fantasia. Eu estou vendo um monte de gente aí que não lê Bíblia, aí fica refém de uma pessoa que lê a Bíblia e interpreta do jeito dela. A palavra de Deus diz que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação, porque ela foi inspirada por Deus, entendeu? Então as pessoas pegam aí, ó, tem falso profeta que usa trechos isolados para catar o teu dinheiro. E eu vejo uma legião de crentes seguindo o pastor. Isso é que dá idolatrar homem. Tem um povo na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que ele é chamado de nobre. Sabe quem era? O povo de Bereia, os bereanos. Mesmo Pedro, que tinha andado com Jesus, com o próprio Jesus, tá? Paulo, entendeu? Qualquer outros lá que pregasse a palavra de Deus, os bereanos iam lá nos rolos, iam lá nas escrituras. Pera aí, o que esse cara tá pregando aí? Não, tá certo. Não, isso aqui tá certo. Por quê? Porque eles checavam nas escrituras.
Mas tem gente aí que bota o pastor, a pastora, a missionária, o que ela falar é lei, querido, são homens, entendeu? Homens é homem, Deus é Deus, você tá me entendendo? Então é só para finalizar esse negócio dos dois ladrões aí. Como eu botei até um mini texto no Facebook agora. A pessoa que compara Dimas, que se arrependeu, ainda que no último momento, que ele ficou em prisão, se arrependeu no último momento, mas ele deixou de comer o bem dessa terra, querido. Porque tu acha que em prisão você é feliz? Tu tá me entendendo? Ainda que Deus tenha misericórdia no último momento, você deixou de viver uma vida plena, você deixou de usar, né, usufruir da sua liberdade até para salvar os teus irmãos, e por isso Deus também vai te cobrar no dia do juízo. Então comparar Dimas com esses endemoniados aí de moto, que te dá tapa na cara, que te mata por causa de um celular, é no mínimo uma blasfêmia. Então vamos, meus amados irmãos, crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Essa é a palavra do vídeo de hoje. Deus abençoe a todos grandemente.